Olá, eu sou Isabela Borges, eu sou aspirante da psicanálise e também sou aluna da escola Formação de Psicanalista, né? E hoje, né, eu vou falar um pouquinho, fazer alguns comentários, alguns apontamentos do que eu pude apreender, né, do conteúdo do livro Amor, Culpa e Reparação, tá? Esse livro, na verdade, é, ele é um composto de vários artigos, né, que foram escritos pela psicanalista Melanie Klein, tá? Ele são artigos, né, só contextualizando, né, é importante a gente falar, né, são trabalhos do período de 1921 a 1945, tá? E foram todos escritos pela psicanalista Melanie Klein. E a Klein, né, ela é considerada, né, como a primeira psicanalista a colocar, né, as crianças na análise, né? Ela é considerada a pioneira da psicanálise infantil, né? O que aconteceu, né? Pelo que eu entendi, né, lendo o livro. A Klein, ela primeiro ela começa a estudar Freud, né? Estudar psicanálise. Ela tem contato com a obra do Freud. Depois ela vai fazer a análise com Sandor Ferenczi, né, que foi um psicanalista e muito amigo do Freud, tá? E aí, estudando Freud e fazendo análise, né, ela começa a, a atender, né, clinicamente, né, crianças. E a partir da experiência clínica com essas crianças, ela começa a desenvolver as suas teorias, né? E isso, assim, pelo que eu li, né, e pelo que eu ainda estou lendo, estou estudando, né, que não é fácil, né? Psicanálise não é fácil, Melanie Klein muito menos, né? E o que eu entendi é que a partir disso, da vivência dela, né, no setting analítico com crianças, ela começa a criar a sua própria teoria e propiciar, né, uma grande contribuição para a psicanálise, porque naquela época, né, o Freud, ele não atendia criança, ele nunca atendeu criança, né? O Freud, na verdade, ele só atendeu adultos. Ele criou a psicanálise a partir da experiência clínica com adultos e não com crianças, né? Até aqui no livro mesmo, na introdução, fala da questão do pequeno Hans, né? O pequeno Hans, ele era uma criança, mas Freud não atendeu o pequeno Hans, né? O pequeno Hans, ele na verdade, o Freud, ele supervisionava o pai do Hans e aí sim, né? O pai do Hans atuava ali com o próprio filho. Mas o Freud, ele nunca atendeu o Hans, né? Isso, aqui no livro mesmo, na introdução, isso fica muito claro, né? É interessante a gente pontuar isso. Então, eu acho que o mais legal, assim, de tudo que eu já li e de tudo que eu tô lendo ainda da Klein, que a Klein, a obra dela, ela não se esgota, né? O Amor, Culpa e Reparação, esse livro é só a primeira obra dela, né? Ainda tem mais coisa aí, né? E que eu vou estudar, né? Então, assim, o que eu achei
mais interessante disso tudo é que a Klein, ela foi a primeira psicanalista que deu lugar, né, para o público infantil no setting analítico, né? Freud não atendeu criança. Freud, ele achava, né, que a criança, ela não podia fazer transferência. E se ela não podia fazer transferência, então não podia ter análise, né? O Freud, ele achava isso inicialmente. E depois que a Klein apareceu, essa ideia foi desmistificada, né? A Klein, atendendo criança, ela começou a ver que sim, as crianças, mesmo as crianças pequenininhas, elas podiam fazer transferência e, consequentemente, a análise podia acontecer. E acontecia, né? Só que, né, isso que o livro fala, né, e que eu acho legal também. Para que essa transferência da criança aconteça, né, a psicanálise teria que fazer ali umas modificações, né, no setting analítico, mas adaptações, né? Porque a criança muito pequenininha, ela não tem a fluência verbal que um adulto tem, né? Então, como é que aquela criança iria se expressar? Como era possível que aquela criança pudesse ter o seu inconsciente acessado? Aí a Klein, né, o que que ela fez? Ela criou a teoria, né, do brincar. E essa teoria do brincar foi justamente porque ela começou a incluir jogos, brincadeiras no setting analítico, né? E ela viu que usando esse dispositivo, né, no caso o brinquedo, né, esse dispositivo propiciava uma transferência, propiciava uma análise, né, e o brinquedo, ele era catártico, né, o brinquedo, ele possibilitava que o analista pudesse acessar o inconsciente daquela criança, da mesma forma, né, que o método da associação livre permitia que o analista associasse, ou melhor, que o analista chegasse, né, ao inconsciente do adulto. Então, eu particularmente, eu achei isso um grande salto quântico para a psicanálise, né? E quem deu esse salto quântico foi a Melanie Klein, né? Porque, como eu disse para vocês, até então, né, não fazia análise em criança, só nos adultos, né? E aí uma outra coisa também que eu achei muito interessante é que a Klein começou a fazer o estudo, né, do desenvolvimento psíquico a partir de Freud, só que Freud, ele começou estudando os adultos, consequentemente estudando um ego mais estruturado, um ego, né, que é uma instância psíquica, com uma força, né? Já a Klein, ela estudando crianças, ela pegou e começou a estudar um ego incipiente, um ego primitivo, né? E que ela mesma fala aqui no livro, né? E que a criança, por ela ter esse ego primitivo, esse ego arcaico, ela ela projeta, né? Ela joga para o mundo externo os seus impulsos, né? Os seus impulsos tanto de construção quanto de destruição, né? Como o próprio Freud ele fala de pulsão de vida e de pulsão de morte, a Klein ela já vai falar desses impulsos destrutivos, né? Que todos nós nascemos tanto com impulsos de vida, impulsos de construção, né? Quanto também a gente nasce com impulsos sádicos, impulsos de agressividade, né?
impulsos de destrutividade, né? O ser humano, ele já nasce com esses dois impulsos, né? Que Freud chamava de pulsão de vida e de pulsão de morte, né? E aí a Klein fala que justamente pelo fato da criança ainda ter um ego muito incipiente, muito arcaico, muito primitivo, a criança ela tá ali tomada por esses impulsos e ela não consegue lidar, né, com isso dentro dela. Então, qual é o mecanismo de defesa que ela vai se utilizar? Ela vai se utilizar do mecanismo da projeção. Ela vai projetar, vai jogar para fora, né, esses impulsos de destruição, né, para aliviar a sua própria ansiedade, tá? É isso que ela fala, né? E esse período, né, que a criança ela faz essa projeção, né, é o período em que a criança ela tá na posição que ela denomina como posição esquizoparanoide, tá? É mais ou menos no período de 3 a 4 meses de vida, né? Que ela fala que essa posição, ela, vamos dizer assim, ela é preponderante nessa fase, é a posição esquizoparanoide. Por que que ela coloca isso, né? Porque é um momento que a criança, ela tem uma visão cindida, ela tem uma posição, ela está numa posição dissociada da realidade, né? O bebê, ele tem uma visão de realidade parcial, compartimentada, e aí ele se sente perseguido, se sente ameaçado, né? Da mesma forma, né, que o esquizofrênico também se sente ameaçado, se sente perseguido, né, quando ele está no momento de delírio, né, no momento de crise mesmo, né, com essa mania de perseguição. Então, o bebê, ele se comporta da mesma forma que o esquizofrênico. Por isso que ela coloca como posição esquizoparanoide, né? E aí ela disse que também, né, a Klein, ela fala que conforme o ser humano, né, conforme esse bebezinho, ele vai amadurecendo, né, ele vai adquirindo um ego mais forte, mais estruturado, né, a criança, ela passa da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, né? E o que seria essa posição depressiva, né? É aquela posição em que a criança, ela reconhece a realidade além das projeções dela, né? E aí esse reconhecimento, ele vai trazer sentimentos de culpa, né? Culpa, de frustração, né? Porque a criança começa a perceber que aquele objeto, no caso a mãe, né? Aquela mãe que ele tanto odiava quando ela o frustrava, é também aquela mãe que ele ama. É aquela mãe que também ofertava o leite, ofertava o aconchego, o amor, né? A segurança, né? É, e aí, a partir desse momento, ele vê que aquela mãe que negava o leite é também a mãe que dava o leite. Então, aquela mãe que ele odeia é também aquela mãe que ele ama, né? Daí a Klein fala da ambivalência, muito interessante também, né? Ela vai tratar desse termo e dizer que nós, humanos, vamos transitar, vamos viver a nossa jornada transitando sempre nessas posições, a posição esquizo e a posição depressiva, né? E, e que o ideal, né, é que o ser humano, né, o que a gente consiga chegar na posição depressiva e
não talvez ficar, não é ficar engessado nessa posição, mas predominar, né? Que a posição depressiva possa ser predominante. Por que isso, né? Por que que ela fala? Porque é o momento que a gente consegue ver a realidade total, né? Ver a vida como ela é, ver os objetos, no caso, pessoas, né? Quando ela fala objeto, ela está falando de pessoa, né? Ver as pessoas como elas são, né? Na sua integralidade, né? É, com as suas qualidades, com seus defeitos, né? Quando a gente está na posição depressiva, a gente consegue parar, pensar, refletir, né? Ver realmente que magoou o outro e por que que magoou o outro, né? O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para reparar aquele erro que eu cometi com o outro, né? Verificar que aquele outro não é tão ruim quanto eu pensava, né? Então ela propõe essa teoria e fala que o ideal é que a gente possa chegar nessa posição depressiva, né, onde a gente possa realmente ver a existência do amor e do ódio caminhando simultaneamente, né? E também a partir da posição depressiva nós podemos, né, nos questionarmos, né, sentirmos a culpa, mas uma culpa não que fique nos torturando, mas uma culpa que possa nos promover uma reflexão, uma reparação, né? E uma culpa que nos movimente, né? Que não nos paralise, mas que faça a gente parar e pensar e tentar ver o que a gente pode fazer, né? Para se desculpar e para tentar reparar aquele dano que a gente causa para a gente e para o outro, né? Então eu achei muito interessante essa teoria da Klein. Isso foi eu só estou falando aqui da ambivalência que eu falei, né? Da posição esquizoparanoide e depressiva, mas é claro, existem outros conceitos, eu só estou me reportando a esses dois, porque foram os conceitos que mais me marcaram, né? E, e eu espero, né, ter sido clara naquilo que eu compreendi e que eu pude trazer aqui para vocês e que venham os próximos vídeos, as próximas resenhas, os próximos comentários e espero que a minha fala possa ter contribuído, né, trazendo conhecimento para quem estiver me assistindo.